Muitos casais não vivem mais um casamento, vivem uma sociedade apenas parental. Viraram apenas pai e mãe, mas já deixaram de ser homem e mulher. Filhos seguram um casamento? A verdade é que muitos casais, eles não querem ouvir, porque tem casal que já não se abraça mais, já não conversa um com o outro, já nem dormem mais juntos emocionalmente, já faz muitos anos. Mas continua junto por causa de quem? Por causa dos seus filhos. Mas agora vem uma pergunta muito importante que eu queria fazer para você. Isso realmente protege os filhos? Isso realmente protege uma criança? Ou isso destrói essas crianças aos poucos ali por dentro, emocionalmente? Porque muita gente acredita que separar traumatiza um filho. Mas a ciência moderna vem mostrando uma coisa que é muito mais profunda, vai além. Crescer dentro de uma casa emocionalmente fria, hostil e cheia de tensão também pode deixar marcas muito profundas no cérebro e na vida emocional de uma criança. Essa é a verdade. Hoje eu vou te explicar, mas com base na neurociência, na psicologia do desenvolvimento e em estudos familiares, qual o verdadeiro impacto dos filhos, impacto na vida dos seus filhos, dentro de um casamento que não está dando certo. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Dr. Ramon Pereira, sexólogo e terapeuta de casais há mais de 15 anos. E diariamente eu acompanho homens, mulheres e famílias tentando entender como salvar relações sem destruir emocionalmente os seus filhos durante esse processo de separação ou de resgate da união desse casal. E o que eu vou te mostrar hoje, talvez mude completamente a forma como você enxerga o casamento, a separação e a unidade familiar. O meu segredo da alta performance é esse aqui, Brutus Pro. Eu não começo o meu dia sem ele. É um vasodilatador natural que joga a sua energia, o foco e a força bruta no máximo. Fórmula 100% natural e aprovada. Quer performar como um homem de verdade? Aproveita. Garanta o seu agora enquanto durarem os estoques. Então, meu parceiro, minha parceira, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo, já deixa seu comentário. Você acredita que filhos unem mais um casal ou afastam, ainda mais? Eu quero muito ler a sua opinião antes de você chegar ao final desse vídeo. Vamos lá? Filhos, então, seguram casais infelizes juntos? Eles são motivos para os casais infelizes continuarem juntos? Sim, isso acontece demais por aí, não é verdade? E existem pesquisas mostrando que muitos casais, eles adiam separações por causa dos seus filhos. Você mesmo deve conhecer algum casal que está passando por isso e está ali por conta dos filhos. Mas aqui existe uma diferença gigantesca. Uma coisa é permanecer junto tentando reconstruir a relação. Outra coisa é apenas sobreviver na mesma casa. O que muitos casais fazem por aí. Muitos casais não vivem mais um casamento, vivem uma sociedade apenas parental. Viraram apenas pai e mãe, mas já deixaram de ser homem e mulher há muito tempo. Não existe mais toque, não existe mais admiração, o companheirismo também já se foi, desejo nem se fala, E o diálogo? Nossa, diálogo emocional profundo? Isso eles nem sabem mais o que é. Só existem boletos, rotina, escola, cansaço e muito, silêncio nessa relação. E sabe o que a neurociência mostra com relação a isso? As crianças percebem esse clima emocional no ato, elas sentem, elas absorvem esse clima. Mesmo quando os pais tentam esconder tudo isso, Mas elas sentem. O cérebro da criança, Ramon, ele pode absorver então o ambiente dentro da casa? É isso que você está me dizendo? Sim. A criança, ela aprende sobre o que é amor observando os seus pais. O cérebro infantil, ele é extremamente plástico, ele é moldado. Ele absorve comportamentos emocionais o
tempo inteiro. E se a criança cresce vendo gritos, brigas, frieza, humilhações de um lado e do outro, indiferença, confronto, desprezo, distância emocional dentro dos seus pais, essa criança ou essas crianças, elas começam a normalizar isso como um modelo de relacionamento a ser seguido. Passa a ser normal para elas isso. Estudos da psicologia do desenvolvimento mostram que ambientes familiares que são altamente conflituosos aumentam muito os riscos de ansiedade nas crianças. Essa criança ela cresce com insegurança emocional, ela não sabe o que é verdade, o que é bom para ela, baixa autoestima, problemas nas escolas, nos estudos, dificuldade de confiar em outras pessoas, e até maior risco de relacionamentos totalmente tóxicos na sua fase da vida adulta, porque ela pega aquilo como norte, como referência. Porque o cérebro da criança vive em estado de alerta, vive em estado de pressão. Ela sente essa tensão da casa, mesmo quando ninguém fala nada. O silêncio, ele reina muitas vezes. E ela sente. Isso vira uma tensão para a criança. Agora, filhos são pesos ou eles são forças dentro de uma relação? O que você acha? Eu vou dizer que nem uma coisa nem outra. Os filhos, eles ampliam o que já existe dentro do casal. Se existe amor, parceria, se existe maturidade desse casal, os filhos podem fortalecer ainda mais essa união. Mas se já existe desgaste emocional, afastamento, separação, brigas, os filhos eles podem, e provavelmente eles aumentarão esse estresse dentro dessa casa. Porque filho exige entrega, energia física, emocional, financeira e psicológica. Você precisa estar bem para educar os seus filhos. O casal, ele passa a dormir muito menos, ele tem menos tempo para ficarem sozinhos, eles aumentam as suas responsabilidades, as preocupações vêm junto com tudo isso, não é verdade? E aí, muitos casais, eles não estavam preparados emocionalmente, e até fisicamente, até financeiramente, para isso. Então o problema é o filho? Não. O problema é a estrutura emocional que o casal tem quando esse filho chega. Um filho, ele não destrói um casamento saudável. É pelo contrário. Mas pode expor rachaduras, fissuras em um relacionamento que já existia, que não estava saudável. Conseguiram entender a diferença? Ramon, mas tem muitos casais que usam os filhos como moeda de troca. Isso pode gerar traumas nas crianças? Sem dúvidas, Sem dúvidas. Casais que apontam, os nossos filhos isso, nossos filhos aquilo. Calma com isso. Isso é extremamente destrutivo para uma criança. Quando o pai ou a mãe, eles usam ali o filho para atingir emocionalmente o seu parceiro, a criança, ela é o motivo, ela é a culpa de entrar num conflito psicológico muito pesado. Essa criança, ela vai se sentir culpada, Essa criança, ela começa a ter confusão emocional, mental, vira ansiedade, e daqui a pouco, meu amigo, a lealdade fica dividida, ela não sabe para que lado ela vai. Frases como, seu pai abandonou você, ou a sua mãe destruiu a nossa família. Filho, filha, fala para sua mãe isso. Filho, filha, seu pai não presta. Sabe essas frasezinhas que soltam? Tudo isso vai machucando profundamente a criança. Porque a criança, você pode acreditar, ela ama os dois lados. E quando ela vê um destruindo o outro, é como se emocionalmente destruísse parte dentro dela também. A ciência chama isso de triangulação familiar. E isso pode gerar impactos emocionais para o resto da vida da criança. Ela fica confusa. Aquilo que ela pensava já não é mais, aquilo que ela acreditava já não é mais, aquilo que ela amava já não é mais, aquilo que ela via como lar já não é mais, como família não é mais. Então, é melhor separar quando existem muitas brigas? E essa é uma pergunta extremamente séria e recorrente nos casais, principalmente nos dias de hoje. E a resposta precisa ser uma resposta extremamente madura. Nem toda separação é a solução, mas também nem toda permanência é saudável. O que destrói emocionalmente uma criança não é apenas o afastamento, a separação dos seus pais. É o ambiente emocional contínuo de guerra ou o ambiente onde essa criança só vê conflito. Uma casa cheia de agressividade, de humilhação de um lado e do outro,
né? Silêncios hostis. E essa tensão constante pode adoecer emocionalmente os filhos. E com toda certeza vai fazer, se não adoece, vai trazer traumas para a vida. Agora você precisa entender algo também. Separar não significa acabar com a parentalidade. Tem pais separados que conseguem criar filhos extremamente seguros no que tange a sua parte emocional. Porque distante começa a existir respeito, começa a existir diálogo e cooperação. E existem pais que moram juntos, que criam filhos emocionalmente doentes, feridos, porque eles estão dentro de um ambiente totalmente frio e tóxico. Então, nenhuma coisa, nem outra. Tá, Ramon, então o que é melhor para os nossos filhos? Ramon, já entendi isso aí. O ambiente é que diz: pais separados com respeito ou pais juntos sem amor. Na maioria dos casos, o que mais protege emocionalmente a criança é estabilidade emocional e uma segurança afetiva. A criança, ela precisa sentir que ela está protegida, que ela é amada, ela precisa ter uma previsibilidade, ela precisa entender onde ela está, precisa se sentir acolhida, ela precisa ter paz emocional. Ela não pode ter conflitos dentro da cabecinha dela. Ela não precisa necessariamente ver os seus pais casados debaixo do mesmo lar. Mas ela precisa ver maturidade dos seus pais. Tem crianças que sofrem muito mais dentro de uma casa onde os pais vivem como inimigos, sejam silenciosos ou sejam se atacando com palavras e atitudes. E você deve conhecer situações assim. Ramon, mas me responde aqui então, filhos podem salvar um casamento? Essa parte é uma parte importante da gente entender, né? Porque filhos, eles podem despertar mudanças positivas nos seus pais. Com toda certeza eles podem. Muitos homens, eles amadurecem quando viram pai. Muitas mulheres, elas se fortalecem emocionalmente na sua maternidade. O nascimento de um filho, ele pode reacender propósitos, responsabilidades e aumentar a união de um casal, de uma família. Mas aqui está o erro de muitos casais. É achar que um filho, ele vai curar uma relação que já está doente, uma relação que já está destruída. Filho não pode virar o remédio emocional para o casamento, porque nenhuma criança merece carregar essa responsabilidade de salvar a felicidade dos seus pais. Quando o casal coloca esse peso num filho, isso gera uma carga emocional que não é justa para essa criança. Os adultos é quem tem que chamar essa responsabilidade para eles, não jogar nas costas de uma criança essa responsabilidade. Agora, como que um casal então protege os filhos, Ramon, dentro do casamento? Como é que eles fazem? Porque existem algumas atitudes que fazem diferença brutal dentro do casamento, dentro da relação. Resolver conflitos longe das crianças é importante? Extremamente. Por favor, nunca usar o filho como mensageiro emocional. Vai lá e fala isso, vai lá e traz isso. Responde pro seu pai isso. Vai lá e fala pra sua mãe. Não faz isso não. Demonstrar respeito, mesmo durante alguma divergência que o seu filho esteja vendo, ouvindo. Manter carinho e presença emocional no relacionamento. E principalmente, não abandonar a relação conjugal. As tratativas, o bem-estar, o dia a dia. Porque muitos casais, eles investem tudo na parentalidade. E esquecem completamente o que é um casamento de verdade, a rotina de um casal. Tem casal que para de conversar, tem casal que para de sair juntos, tem casal que para de se admirar. E aí, aos poucos, eles vão deixando de ser um casal. E os filhos observam e sentem principalmente tudo isso. Difícil, né? Essa situação. Então, filhos, eles não vieram ao mundo para prender ninguém um com o outro. Eles não vieram ao mundo para salvar casamentos destruídos, mas também eles não podem ser tratados como pesos. Filhos podem ser forças incríveis quando existe maturidade, quando existe amor, quando existe muito diálogo, vontade de fazer as coisas darem certo e responsabilidade emocional de um para com o outro. Então a grande pergunta nem é assim, devo ficar ou separar por conta dos filhos? A grande pergunta é, que tipo de ambiente emocional o casal está oferecendo para essas crianças crescerem? Porque filhos aprendem muito mais com o que eles vivem, com o que eles sentem na lida do dia a dia dos pais, do que aquilo que eles escutam falar. Filhos que vivem dentro de casas
destruídas emocionalmente, esses filhos crescem adoecidos. Esses filhos crescem sem perspectiva diferente de um relacionamento. Quando a filha vê um pai gritando, maltratando a sua mãe, é aquele nível de tratativa que ela vai levar para a sua fase adulta. Quando um homenzinho, um filho, vê o pai maltratando a mãe, ele pensa, poxa, é assim que eu devo ser, rude, um pouco mais firme, um pouco mais grosso com as mulheres. Quando um filho vê uma mãe maltratando um pai, xingando, desmerecendo o trabalho que ele faz, esse filho olha e fala, é esse nível de mulher aí que a gente tem que buscar por aí. Então, o crivo, né? O nível de exigência dos seus filhos, eles passam a ser crivos, ou doentes, ou pequenos, ou de não merecimento de algo melhor dentro de uma relação. Então os filhos de vocês estão o tempo todo olhando, observando a relação do papai e da mamãe. E se a solução de uma casa doente é o afastamento, é a separação, para que haja um ambiente onde essas crianças encontrem um pouco mais de paz, onde elas saiam desse conflito, desse ambiente, desse campo de guerra, então é necessário que se faça. Mas se há ainda amor, se há ainda respeito, se esse casal pode conversar e resgatar a união desse casal, de papai e mamãe, para dar exemplos bons para os seus filhos, então faça. Tenham maturidade para reconhecer o ambiente que vocês estão oferecendo aos filhos de você. Então é uma decisão que ela pertence ao ambiente, à vida que o casal tem levado. Não joguem nas costas, na responsabilidade dos filhos de vocês, a imaturidade, a ausência de condições de diálogo, de resoluções de conflitos, porque os filhos de vocês não merecem resolver as relações conflituosas de você. Cuidado com os adultos que vocês estão criando através dos exemplos que vocês têm dado para eles dentro de casa. Agora, se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você deixe seu like aqui, comente algo aí. Gostei do vídeo, Ramon, aprendi, entendi, a responsabilidade é nossa. Gostaria muito de ler os comentários de vocês. E eu peço sempre que vocês formem família, que vocês lutem por ela incansavelmente todos os dias, porque esse é o meu maior intuito, o meu maior objetivo, é que vocês formem famílias mais saudáveis, que vocês tenham prazer, orgulho de pertencerem a um núcleo familiar em que é bom viver, é bom estar ali, porque vocês estão construindo todo essa ambiente. Formem família e lute por ela incansavelmente todos os dias. Obrigado por estar aqui até o final desse vídeo. Vou ficando e desejando que você assista mais vídeos aqui e que você evolua dentro desse núcleo familiar. Porque de cá eu fico como fico sempre, amando casais felizes. Beijo no seu coração, até o próximo vídeo e tamo juntão.